Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias e aqui mais uma vez estou eu para continuar aquela nossa gostosa sessão leitura da Constituição. Bom, gente, mais uma vez quero agradecer a vocês, meus 318 amigos, estou muito feliz por isso, muito obrigado mesmo. E esse é o meu, hoje é o meu vídeo 74, falando sobre ainda a leitura da Constituição. É muito bom, muito importante mesmo, porque a gente está lendo, fazendo uma leitura devagar, uma leitura sem pressa da Constituição, né? Vamos lá, hoje eu vou falar do artigo 62 da Constituição, que ele fala da relevância e urgência, porque o presidente da República, às vezes, ele tem urgência, né, de aprovar uma lei. Aí ele tem, né, precisa. E antigamente, lá em Getúlio Vargas, né, acho que todos os presidentes criaram o chamado decreto-lei, essa famigerada decreto-lei. E veio o decreto-lei e eles, né, mantiveram isso na Constituição. Eu sou contra, porque vem a danada na Constituição de 88, temos muitos decretos-leis que hoje são leis, né? Porque hoje as leis elas podem mudar. Uma lei complementar pode ser uma lei ordinária, não uma lei ordinária pode virar uma lei complementar, né? Sempre falo que o Código Tributário Nacional é uma lei ordinária que foi transformada numa lei complementar, né? Sem medo de errar, né? Uma lei complementar, nós vamos falar depois dessas leis, desses tipos de leis, né? Eu não me lembro se já falei isso, nós vamos falar, né? Mas a lei complementar, ela é o seguinte, é uma lei que, geralmente a lei complementar, ela regula a Constituição, né? E a lei ordinária, ela vem, né, dando ela abrange maior detalhe, e o decreto regulamenta a lei, né? Para isso. Então, a famigerada medida provisória, a partir de 88, que é nada mais, nada menos que o velho decreto-lei, né, das ditaduras brasileiras. Então, diz assim, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Bom, o que acontece? Agora mesmo, no início do governo Lula, tudo é medida, vamos dizer, ele manda medida provisória, a medida provisória, ela tem validade lá de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, então ele fica aí lá, né, um bom tempo. E os atos, né, ela é lei a partir da publicação e vai para a Câmara pode alterar, pode rejeitar, né, o Senado pode rejeitar, enfim, mas geralmente o nosso Congresso virou um fazedor de medida provisória, né? O nosso Congresso perdeu a capacidade legislativa, a capacidade política também, né? Principalmente desses últimos 4 anos, na legislação passada, ele virou o Congresso hoje é um antro, né, de pessoas, né, um conjunto, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que vive em cima do orçamento. Quem manda mais, quem dá mais, leva, né? Então, o presidente da República não precisa de urgência. Qualquer um manda a medida provisória. Porque a medida provisória é medida de urgência, relevância e urgência. Infelizmente, criação de ministério não é urgência, né? Não vejo. Ele pode dizer, olha, eu vou criar um ministério tal e tudo bem, né? Um projeto de lei é aprovado. Mas não, ele manda medida provisória e manda nomeação de um monte de coisa aí que não precisava de urgência e ele faz através de medida provisória. A medida provisória no Brasil virou tão bagunçado que eles próprios refizeram, né? Então eles reformaram a Constituição e inseriram, por exemplo, o artigo parágrafo 1º. É vedada, que ele diz o seguinte, é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a, né? Isso foi o medo do confisco, né? Do Collor, quando o Collor tomou posse, tomou lá o dinheiro do povo, aí eles, com medo de outro governo fazer a mesma coisa, eles resolveram criar um certo limite. Então diz o seguinte, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral,
direito penal, processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, e a carreira e a garantia dos seus membros, né? Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e crédito adicionais e suplementares, ressalvados previstos no artigo 67. Que vise, né, a detenção, né, e o sequestro de bens ou de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Isso foi exatamente para não ter mais, né, o inciso 3, né, o inciso 2 ele diz assim, foi exatamente para interromper a possibilidade do presidente, que o presidente Collor fez, de sequestrar o dinheiro do povo, né? Reserva de lei complementar, né, e tal. Então, essa medida provisória, ela tem um limite, né? Como falei, ela não pode... questão de nacionalidade, tem que ser lei ordinária. Questão de cidadania, lei ordinária. Direitos políticos, lei ordinária. Partidos políticos e direitos eleitoral tem que ser através do Congresso Nacional, que é um processo mais democrático, né? A organização do Poder Judiciário, no Ministério Público também tem que ter uma lei específica, não pode ter uma medida provisória, porque não, toda hora vai ter uma medida provisória. Isso cria dificuldade para o cidadão que lida com a lei, porque o presidente da República ele pode elaborar 300 medidas provisórias por dia e vira um inferno, porque elas interrompem, nós vamos ver na frente, né, que elas interrompem o processo de votação no Congresso. Então tem lá uma lei importantíssima para votar, mas se a medida provisória está na pauta, ela trava a pauta e os deputados e senadores só poderão prosseguir na votação, na discussão de projetos relevantes, projetos importantes, depois que aprova as medidas provisórias. Então a medida provisória virou um entulho, né? Eu sou crítico das medidas provisórias, acho que elas deviam acabar. Não tenho, acho que, sei lá, eu não vejo necessidade de uma medida provisória, eu não vejo. O presidente da República ele tem que trabalhar em harmonia com o Congresso e com o Supremo Tribunal, né? Os poderes eles têm que ter essa responsabilidade. Acho que a gente precisa dar responsabilidade ao poder. Eu não acho justo que um presidente da República fique refém da Câmara e do Senado, né? Com o PDS, o PSB, o PT, tem não sei quantos ministérios. Se não der ministério, se não der secretaria a um partido, ele não vota com o governo. Gente, isso é desonestidade, isso é falta de vergonha. O parlamentar, quando ele vai eleito lá, ele tem que votar de acordo com o que ele acha correto, de acordo com o que manda a lei. Não é ficar negociando. Se você não me der o tal ministério, eu não voto no seu projeto, a sua medida provisória. Se você não der o ministério para o PT, os ministérios básicos são de PT. Esse chamado governo de coalizão, o país está atrasado. Nosso país está atrasado por causa da política. Porque a política deixou o Congresso Nacional é para fazer lei, é para aprovar, é para enxergar, rejeita, se manda para uma lei, o Congresso reprova, cria-se outra, arruma-se outra solução, mas não. Fica esse Congresso com medida provisória para lá, medida provisória para cá, revoga a medida provisória, edita a medida provisória e fica negociando com o Congresso como se fosse a feira, né? O Congresso Nacional, Câmara e Senado não é feira, não é balcão do negócio, mas infelizmente no Brasil virou. Isso tanto faz na esfera municipal, estadual e federal, né? Se os vereadores aqui, uma cidade que tem 17 vereadores, o prefeito elege 4. Ele precisa da maioria, ele tem que fazer barganha política com os outros partidos para poder ter maioria, senão ele não governa. Essa é uma realidade e está errado, porque o vereador não tem que votar contra o prefeito, porque é contra o partido, ele tem que votar contra a lei, se a lei for má para o município. Né? O deputado estadual não tem que fazer acordo lá com a governadora ou com o governador, se a senhora não me der tantas secretarias, eu não voto o projeto da senhora. Gente, isso é desonestidade. O presidente Lula tinha que ter autonomia para mandar projetos de lei para a Câmara e a Câmara aprovar sem necessidade de troca de favores. Mas, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, introduziu-se esse balcão de negócio. Você é eleito presidente da República com 60 milhões de votos e você fica refém de 513 parlamentares e 81 senadores.
Porque se você não tiver maioria na Câmara, você não vota nada. Se você não tiver maioria no Senado, você não vota nada. Mas como? Se são 248 votos que você precisa para alterar por exemplo, votar uma lei complementar ou alterar uma emenda, ou criar uma emenda constitucional, aprovar uma emenda constitucional. Aí você faz 55 deputados. Como é que você vai arrumar? Né? Você tem 55, acho que é o PT, parece a bancada do PT tem 55 deputados. O presidente Lula precisa de 248. Ele tem que barganhar com a diferença. Eu nem parei para fazer a conta, né? Mas aí é o que? Ministério tal para fulano, cria 37 ministérios, né? Não tem nem onde botar, deve estar alugando prédio até na Ceilândia, Planaltina, deve ter ministério por tudo que é lado em Brasília, para poder ocupar os cargos, né? Ministério da Pesca, para que Ministério da Pesca? Do Ministério do Ministério do para quê? Não é simplesmente para dar cabide de emprego, para ficar refém, para ter maioria, o deputado daquele partido votar no projeto do governo. Isso é um absurdo. Infelizmente, eu não vou modificar isso. Mas é uma vergonha a gente viver num país onde os políticos que deviam trabalhar para o povo, trabalham para eles. Porque quando o governo lá, o Kassab de São Paulo, né, eu bato muito em Kassab, eu peço desculpas. É porque eu lembro do senhor, não sei, eu não quero falar mal do senhor, mas o senhor faz parte do governo de São Paulo, que é a oposição a Lula, e o senhor também faz parte do governo Lula. Quer dizer, que ideologia tem o PSB de Kassab? Que ideologia tem o PP? Que ideologia tem o União Brasil? Porque eles vivem negociando entre si. Me dá ministério tal, me dá secretaria tal. Gente, esse é o grande problema do Brasil. A gente precisava de autonomia política e dos governantes para que eles pudessem legislar, votar de forma com a vontade do povo, porque não é a casa do povo. Mas não, eles só votam lei quando você... Só vota se me der isso. A lei só passa se me der o ministério. Essa é uma coisa errada no Brasil, infelizmente, né, gente? Eu não vou mudar a história, mas eu tenho que gritar. Isso aqui é para a gente fazer uma reflexão, não é para a gente sair brigando com ninguém, não quero revolução, nada disso. Eu respeito todos os políticos, respeito a nossa lei, mas a Congresso Nacional está errado. Porque os políticos não estão mais votando de acordo com a sua consciência, votando de acordo com a lei, de acordo com a Constituição. Estão votando, se você me dá um ministério, quer dizer, o governo Lula, ele está até agora negociando, né, os ministérios, agora está no segundo escalão, terceiro escalão, até quando ele vai começar? Vai terminar o governo e ele não consegue negociar os cargos. Cargo público é competência. Não adianta a gente ficar esperando de cargo público, né, e ficar esperando que fazer acordo político. Não, gente. Ah, Codevasp, o cabide de emprego. Ah, não sei o que, cabide de emprego. Cadê a competência? Cadê a importância dessas empresas no Nordeste? Cadê a Sudene no Nordeste? Ah, fecharam a Sudene. Porque fecharam, graças a Deus. Aí Lula abriu, o outro fechou. Codevasp, para que serve Codevasp no Nordeste? É um cargo político. Para encher, né, o presidente da Câmara, presidente dono não sei de quem, Infraero, de quem pertence a Infraero. Gente, o que menos se importa no Brasil é com a causa pública, com o povo. O SUS, né? O SUS, nós estamos entregues às moscas quando se trata de saúde. Agora, vê se a diretoria do INSS como está. Amigo do amigo do amigo. A pessoa não é eleita deputado e vai ser o mais importante cargo, porque é amigo do ministro da Previdência. Será que ele tem competência? A gente não sabe. Tomara que tenha, tomara que eu quebre a cara. Eu torço para que ele seja competente. Agora, o SUS está precisando de dinheiro para tirar o povo da fila. Tem gente morrendo há anos esperando uma cirurgia e não sai porque não tem competência. Não tem médico para trabalhar no SUS. Agora, nos cargos de confiança, que é distribuído para os apadrinhados políticos, está cheio. Eles estão brigando, mas na ponta, que é o médico que opera, que vai dar o atestado, aquela pessoa, né? Pessoas morrendo, eles dizem que estão aptos a trabalhar. Porque eles estão lá pagos para dizer assim, eles não olham para o paciente, simplesmente negam o auxílio-doença. Ah, isso eles não, vamos preservar o nosso caixa, vamos negar o auxílio-doença.
As pessoas doentes estão trabalhando no Brasil, porque os peritos do SUS, né, do INSS, reprovam pessoas doentes, pessoas com problemas mentais, porque ele nem ouve a pessoa. Ele não sabe se a pessoa está doente. Nego. Agora, nos cargos de primeiro, terceiro escalão do SUS, lá do INE, com certeza estão cheios de indicados. Esse é o problema do Brasil. Não vai resolver, é o governo Lula. Não, é o problema do Brasil, a questão da cultura. A gente precisa de entender isso. Né? Eu não estou aqui criticando o governo Lula, porque todos os governos no Brasil são assim, eles estão negociando com cargo. Se não tem cargo, não tem voto. Isso acho que não é o Congresso Nacional que eu espero. O Congresso Nacional que o povo brasileiro espera, o Congresso Nacional que vote, porque tenha certeza lá de que está representando o povo. Infelizmente, o povo não está sendo representado no Congresso Nacional, nem nas câmaras municipais, nem nas câmaras estaduais. Essa é uma realidade do Brasil. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.